Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui mais uma vez. Vamos falar agora de responsabilidade por dano processual. É basicamente o que está previsto no CPC para litigância de má-fé. Só que aqui no processo de trabalho tem a peculiaridade da testemunha, né, da imposição de multa à testemunha. Não seja debate doutrinário isso aqui. A gente tem que conhecer a letra do dispositivo, é o que cai em prova. Salve o pessoal da magistratura do trabalho, que a gente vai precisar fazer uma diferençazinha entre a litigância de má-fé e a questão do assédio processual. Mas a assédio processual eu vou fazer em outro bloco só para a galera da magistratura, tá? Porque para o resto não precisa. O que a gente precisa saber, todo mundo, sem exceção, é responsabilidade por dano processual, a litigância de má-fé, ali do artigo 793A até o 793 da CLT, beleza? Então vamos lá. Primeiro ele fala assim: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente. Até aqui nada demais. Aí beleza, 793B vem falar pra gente as hipóteses de litigância de má-fé, muito parecido com o que a gente encontra ali no artigo 80 do CPC. Ele fala: considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir o objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. E aí, Sobral, tem que saber as hipóteses? Cai em prova? Cai. É só decorar? É só decorar, tá? Tem nada de peculiar aqui, né? Então, o 793C, ele vai falar da multa e o 793D vai falar da testemunha. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a marcar esses dispositivos aí, ó. Responsabilidade por dano processual. Tá? E aí, 793A diz que responde por P&D, perdas e danos. Responde por perdas e danos. Quem litigar de má-fé como reclamante, reclamado, interveniente. Beleza. E o litigar de má-fé, né? O litigar de má-fé. Ele vai se manifestar. Vamos lá. Deduzir pretensão ou defesa. Vamos lá, gente. Deduzir pretensão ou defesa. Deduzir pretensão, pedir. Fazer pedidos, né? Que basicamente se encontra na petição inicial. Defesa, se defender. Se defender dos pedidos, que basicamente se encontra na contestação, né? Então, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou contra fato incontroverso. Imagina, a lei diz que é 30%, e você fala, não, é 50%. Filho, mas é texto expresso de lei, ali está falando que é 30%. Não, mas é 50%. Ou contra fato incontroverso. Litigância de má-fé. Isso aqui rola cá, beleza, né? Alterar a verdade dos fatos. Alterar a verdade dos fatos. 3. Usar do processo para conseguir o objetivo legal. Usar do processo para objetivo ilegal. Resistência justificada ao andamento do processo. Resistência justificada ao andamento do processo. Depois, vamos lá. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Vou botar só proceder de modo temerário.
proceder de modo temerário. Provocar incidente manifestamente infundado. Eu lembrei de um caso concreto aqui agora, lá de Cruzeiro. Manifestamente infundado. Por exemplo, foi uma das empresas até que estava envolvida na Operação Lava Jato, sem citar nomes aqui. E aí tinha uma obra lá, numa das cidades, negócio de gasoduto, era uma coisa assim. E aí, cara, essa empresa tinha muita reclamação trabalhista, muita, mas era um negócio absurdo, né? E aí, cara, a advogada arrumava muita confusão nas audiências com a juíza, né, à época. E aí, o que a advogada fez? Ela ofereceu exceção de suspeição em todos os processos daquela reclamada na vara. Porque, assim, eram mais de 50, era uma coisa assim, era muita coisa. E aí, qual era o objetivo dela? Com a exceção de suspeição, suspender os feitos e jogar tudo pro tribunal decidir lá em Campinas. E ganhar tempo. Que foi exatamente o que ela conseguiu fazer. Porque quando os processos chegaram à execução, cara, não pegou nada, literalmente. E assim, o incidente era manifestamente infundado, não havia qualquer suspeição da juíza ali no caso concreto, né? Então aqui, numa hipótese, poderia tomar tranquilamente uma litigância de má-fé, né? Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Essa coisa aqui do recurso com intuito manifestamente protelatório, vou até conversar com vocês sobre a questão dos embargos de declaração protelatórios, salvo engano, 1026 CPC. Vamos falar sobre um negocinho aqui. Recurso com intuito manifestamente protelatório. Né? Então tá. Então, aqui ele está dizendo quem responde como litigante de má-fé. Aqui ele está dizendo quais são as hipóteses que você litiga de má-fé. Tá. 793C, ele fala assim: de ofício ou requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deve ser, aí vamos lá, parece que o legislador ele pensa no concurseiro, né? Superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu. Arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Então vamos lá, as consequências da litigância de má-fé. Vamos botar de vermelho. Vou botar assim. O juiz, de ofício ou a requerimento, o juiz, de ofício ou requerimento, condena. Vamos lá. Vamos lá. A. Primeiro, pagar multa. E essa multa é superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Isso é maravilhoso isso, né? Eu não boto logo de 1 a 10, né? Vou marcar aqui, ó. Superior a 1, inferior a 10. Tá? Pra você não esquecer. Tá aqui um. Tá. Vamos lá. O juiz também indenizar a parte contrária. Indenizar parte contrária pelos prejuízos que causou. E também condena a arcar com honorários advocatícios e todas as despesas. Condena a arcar com... Opa, peraí, tá acabando a bateria. Não! Peraí, moço. Volta aqui. Calma aí. Desculpa, gente. Foi. Vamos lá. E arcar com honorários advocatícios
e despesas que efetuou. Beleza. Aí olha só. Com um probleminha aqui, dando uma apertada assim no conhecimento, né? Se for o caso. Vou abrir o CPC para vocês aqui e botar lá no 1026, que vai falar dos embargos protelatórios. Tenho quase certeza que o artigo é esse. Deixa eu ver aqui. Ele mesmo. O artigo 1026, ele trata dos embargos de declaração, né? Lá no parágrafo 2º, ele fala assim: quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. E aí teria uma discussão, né? Se poderia, por exemplo, nesse caso, embargos manifestamente protelatórios. Então você aplicar tanto a multa dos embargos manifestamente protelatórios, lá só fala multa, porque olha só, também seria um recurso com intuito manifestamente protelatório, não seria? E aqui já teria outras consequências, que seria o quê? Multa, indenizar a parte contrária, arcar com os honorários e com as despesas que efetuou. De novo, vamos repetir o raciocínio. Perceba que aqui ele falou recurso. Ele falou qual recurso? Não. Então qualquer recurso com intuito manifestamente protelatório pode configurar litigância de má-fé e, por consequência, gerar o quê? Multa superior ou inferior a 10, indenizar a parte contrária, arcar com honorários advocatícios e despesas que efetuou. Vamos lá, eu quero os 4 na tua cabeça. Se alguém interpõe um recurso com intuito manifestamente protelatório, o que isso pode gerar? Pagar multa superior a 1 ou inferior a 10, indenizar a parte contrária pelos prejuízos que causou, arcar com honorários advocatícios e despesas que efetuou. Tá. Mas nos embargos de declaração manifestamente protelatórios, é uma norma específica, o CPC, lá no artigo 1026, parágrafo 2º, ele vem dizendo que tem uma multinha ali, que é uma multinha não excedente a 2% do valor da causa. E o parágrafo 3º ainda fala, né, que se esses embargos forem reiterados, a multa pode ser elevada até 10%. Tá, e vem a pergunta, vamos dizer então que alguém interponha embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório. Eu posso encaixar esse cara 2 vezes? Ou seja, encaixar ele tanto no 1026, parágrafo 2º e 3º, se for o caso, e encaixar ele aqui no... Opa, fugiu. No 793. No 793B, entendeu? Qual é o entendimento que prevalece tanto para o STJ como para o TST? Poder até pode, você só não pode acumular as multas. Senão você teria 2 multas pelo mesmo fato. Peraí, Sobral, então eu não entendi. Não, você aplica a multa lá dos embargos de declaração, você aplica a multa dos embargos, e você aplica o resto daqui. Ó, o que é o resto daqui? Indenizar a parte contrária pelos prejuízos que causou, arcar com os honorários advocatícios e despesas que efetuou. Entendeu? Vou repetir o raciocínio. Se eu tiver, vamos lá, embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório, vamos lá, numa questãozinha objetiva, enunciado 5 opções, eu quero que você marque o 1026 do CPC, que traz uma multa que não excede a 2% e que, se reiterar, pode elevar para 10%. Pronto, acabou. Entendeu? Se perguntar na prova, processo civil, embargo de declaração, manifestamente protelatório, você vai marcar assim, tá? Lá na prova de processo civil também, inclusive, da litigância de má-fé, ou aqui em processo de trabalho, na litigância de má-fé, porque lá é 80 do CPC, né? Essa historinha aqui, E aí você vai falar, por exemplo, quem interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório? Quem interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório? Vai tomar o quê? Multa superior a 1 e inferior a 10. Indenizar a parte contrária para os prejuízos. Arcar com os honorários advocatícios e despesas que efetuou. Entendeu? Uma coisa de um lado, outra coisa do outro. Numa questão mais aprofundada, se perguntar: os embargos de declaração com intuito manifestamente protelatórios, olha só o que eu vou falar. Os embargos de declaração com intuito manifestamente protelatórios permitem, vírgula, também, vírgula, a punição na multa por litigância de má-fé? Permitem, vírgula, também, vírgula, a punição na multa por litigância de má-fé? O que você vai falar? Permite. Você só não pode aplicar a multa em si. Mas você vai poder aplicar o quê? A indenização da parte contrária, arcar com honorários advocatícios e a despesa que efetuou. Você só afasta a multa. Para quê? Para você não ter bis in idem. Ou seja, duas multas aplicadas pelo mesmo fato. Top? Entendido? Mas é só a cerejinha do bolo para ficar para você aí, tá? Beleza. Vamos lá. Parágrafo primeiro fala assim. Opa, passei demais.
Quando forem dois ou mais litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Vamos lá. Dois ou mais litigantes de má-fé. Dois ou mais litigantes de má-fé. Vamos lá. Condena cada um na proporção do seu interesse. Condena cada um na proporção. Condena cada um na proporção do seu interesse. Aí, essa proporção do interesse, o juiz vai analisar no caso concreto, né, gente? Não tem como ter uma fórmula aqui agora. Mas o que a gente precisa saber é, ou então, aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária, condenação solidária. Condena solidariamente. E qual é a graça de condenação solidária? Cada um responde pelo todo, né? Vamos considerar que o todo gere 200 mil. Então, cada um responde por 200 mil. Condena solidariamente quem se coligou para lesar a parte contrária. Condena solidariamente quem se coligou para lesar a parte contrária. Beleza? Vamos lá, outra informaçãozinha importante. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, por que é importante isso, gente? Porque a multa é de superior a 1 e inferior a 10 do valor corrigido da causa. Tá, mas e se o valor da causa for irrisório e inestimável? O valor irrisório, R$100. Imagina, multa superior a 1, 2%, R$2 de multa. Não dá, né? Então, quando o valor da causa for irrisório e inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS. Vamos lá. Valor da causa irrisório ou inestimável. Multa até 2 vezes limite RGPS. Multa até 2 vezes o limite do RGPS. Sei lá quanto é que tá, 6 mil, 7 mil. Todo ano muda, né? Aí vamos lá. O valor da indenização será fixado pelo juízo, ou não sendo possível mensurá-lo, liquidado pelo arbitramento, ou pelo procedimento comum nos próprios autos, tá? Então essa indenização fixada pelo juízo. Aí vamos lá. Não sendo possível fixar, mensurar, não sendo possível, liquida por arbitramento ou pelo procedimento comum. Aí se você não faz ideia do que é isso aqui, espera a gente aprender liquidação, que a gente vai ter aula só para falar disso aqui. O que é liquidação pelo arbitramento, o que é liquidação pelo procedimento comum, né? Engraçado que a CLT, bom, para quem já estudou, né? Lá à frente ela vai falar liquidação por artigos, né? Que é uma expressão que não se usa mais. Aqui ela já usou a expressão nova do CPC. Enfim, colcha de retalhos. E o 793D, que ele fala, aplica-se a multa prevista no 793C desta consolidação a testemunha que, intencionalmente, alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Então, vamos lá. Então, a multa
ela é aplicável a testemunha. Ela é aplicável à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou que omitir fatos essenciais do julgamento da causa. Felipe Bernardes, no livro dele, tem um capítulo só para criticar isso aqui. Né? Dizendo que é inconstitucional isso aqui. Não cai prova não, tá? Tá na CLT, ponto final, marca na prova e vai ser feliz, tá, filho? Beleza? Ficou bonitinho o quadro, né? Então vou sair para você pegar o quadro todo, printar sua tela aí e bora revisar. Vamos lá. Então, responsabilidade por dano processual. Responde por perdas e danos. Quem litigar de má fé, como o quê? Reclamante, reclamado, interveniente. Quais são as hipóteses que alguém litiga de má fé? Quando deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, se altera a verdade dos fatos, se usa do processo para conseguir o objetivo ilegal, se opõe resistência injustificada no andamento do processo, se procede de modo temerário, se provoca incidente manifestamente infundado e se interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Aquela coisinha lá dos embargos de declaração? Então, pode até acumular, só que não pode aplicar a multa 2 vezes, né? O juiz, de ofício, cuidado ou a requerimento, condena a pagar multa superior a 1 inferior a 10 do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que causou, a arcar com os honorários advocatícios e despesas que efetuou. Essa multa é aplicável à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais do julgamento da causa. Vamos lá. Se eu tiver 2 ou mais litigantes de má-fé, condena cada um na proporção do seu interesse, ou condena solidariamente quem se coligou para analisar a parte contrária. Se o valor da causa foi irrisório e inestimável, a multa será de até 2 vezes o teto do RGPS. A indenização, ela vai ser fixada por quem? Pelo juízo. Se não for possível, liquida por arbitramento ou pelo procedimento comum. Beleza? Vamos dar uma pausa aqui e a gente já volta. Beijo no coração, fique com Deus. Até.